Graça e paz. Estamos mais uma vez aqui juntos, online. Em breve estaremos reunidos presencialmente. Iremos iniciar hoje a lição número 11. Tema da lição: o alvo a ser alcançado, Filipenses 3 e Filipenses 4, capítulo 3 e o capítulo 4, aborda essa temática. Antes, o objetivo da lição, a proposta da lição é que possamos compreender que precisamos colocar os nossos olhos fitos em Cristo. Uma vez salvo, precisamos sempre ter Cristo, a imagem, o caráter de Cristo, ser alvo para que possamos nos aproximar dele e que as pessoas possam observar em nós essas ações e assim engrandecer o nome de Deus e assim propagar o Evangelho. Vamos falar com Deus, vamos pedir orientação a Deus para que a gente possa transmitir aquilo que Ele tem para nós. E oremos. Pai, estamos na Tua presença. Te pedimos, ó Deus, que o Teu Espírito Santo atue em nossos corações, que o Teu Espírito Santo atue na nossa mente, que possamos, ó Deus, clarear o conhecimento que Tu tens a nos ensinar, Pai Santo. Que possamos, ó Deus, sedimentar esse conhecimento, que possamos, ó Deus, praticar esse conhecimento. É tudo que te peço em nome de Jesus Cristo. Amém. Amados, o objetivo da lição eu já falei, o alvo a ser alcançado. Eu gostaria de explicar um pouco sobre essa questão de alvo, né? De objetivo. Nós temos objetivos de vida. Todo ser humano que pensa em obter sucesso em algum empreendimento, ele precisa planejar. E planejar, amados, é a gente primeiro detectar onde eu quero chegar. Qual é o meu objetivo? Se a gente não tem um planejamento, tende a não ter sucesso. Fica uma situação mal resolvida, né? Pois bem, na vida secular, temos essa necessidade de estabelecer no espiritual também, amado. Paulo, ele aborda essa temática. Ter um alvo, uma meta, um objetivo é importante na vida, né? Enquanto adorador, enquanto servo de Deus, uma vez tocado pelo Espírito Santo, fomos resgatados por Deus, temos a salvação. E agora entendemos, inclusive foi visto isso em lições passadas, entendemos do nosso dever, né? Deus nos chamou para mostrar aos outros o amor de Cristo. Como? Através da palavra. Não é só a palavra. É através das nossas ações. Precisamos ter como alvo Cristo. O alvo, nesse sentido, é de eu quero parecer com Ele. Esse é o meu objetivo. Eu quero, assim como aconteceu com Pedro, por mais que Pedro se escondesse, as pessoas, a sua forma, denunciava ele. Ele era um dos 12. Não tem como você sair disso. Então, a proposta da lição de hoje é justamente dizer para a gente que a gente não pode viver uma vida cristã, eu vou falar assim, dissolutamente, irresponsavelmente, sem compromisso, sem se preocupar em atingir um alvo. O autor, ele elenca aqui alguns tópicos, né, para abordar essa temática. O cuidado com quem e o que estamos aprendendo. Bem, para que possamos atingir o alvo, e o alvo é Cristo, precisamos ter cuidado com quem estamos aprendendo e o que estamos aprendendo. É preciso a gente ter essa seletividade. A gente precisa ouvir as coisas e selecionar aquilo que é proveitoso para a propagação do Evangelho, para o crescimento e para que eu possa chegar até a imagem perfeita de Cristo. Filipenses 3, 1 e 2, ele diz assim, convido todos a ler em suas casas. Filipenses 3, versículo 1 e 2. Resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas.
e é segurança para vós. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão. Perceba que no versículo 1, Paulo, ele disse, não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas. Ou seja, ele reiterou, ele estava tão preocupado com a importância de que a mensagem chegasse de forma fiel aos filipenses, que ele reiterou e disse, não me preocupa, eu vou repetir de novo, eu vou dizer de novo. E o que foi que ele disse de novo? No 2, guardai-vos dos cães. Interessante, veja o adjetivo que ele dá a essas pessoas. Guardai-vos dos cães. Guardai-vos, e aí explica o que é o cão. Dos maus obreiros. Guardai-vos da circuncisão. Paulo, ele estava preocupado justamente com essas pessoas que estão dentro do ambiente cristão, se intitulando como mestre, e muitas vezes ele está transmitindo mensagem que não é edificante do ponto de vista espiritual. O que tem feito parte do nosso aprendizado? Muitas vezes nós não somos seletivos na nossa aprendizagem, né? E hoje, eu penso eu, mais do que nunca, temos uma enxurrada de falsas verdades, que às vezes, muitas das vezes, nos confunde. Muitas vezes confunde, muitas vezes as pessoas, essa simbiose, essa mistura, passa como verdade e as pessoas começam a vivenciar um evangelho que não é o evangelho de Cristo. Diante do aprendizado, Paulo quer cautela, cuidado e prudência. Então, amados, qual o segredo para a gente se imunizar dessas coisas, né? Dessas ações? Amado, é a gente beber direto na fonte. Eu vou ouvir as pessoas? Vou sim, mas eu vou ler a Bíblia. Precisamos ler a Bíblia. Precisamos ouvir o Espírito Santo de Deus. Quem é o nosso mestre? O Espírito Santo. Um dos princípios batistas, né? A orientação vem do Espírito Santo. A autoridade é o Espírito Santo, né? Nenhum homem aqui na Terra ele tem essa autoridade de dizer às pessoas o que é certo e o que é errado. A gente precisa abrir a Bíblia. Cada um precisa abrir a Bíblia, né? O cuidado com quem estamos aprendendo e o que estamos aprendendo é o que Paulo ele fala nesse primeiro versículo de Filipenses, versículo 1 e 2. Basta alguém afirmar que crê para logo nos irmanarmos com ele. É interessante que, e eu vou reiterar, né? Não me canso de reiterar, como Paulo disse. Vou dizer, isso vem acontecendo muito hoje. Só precisa uma pessoa chegar junto de mim e dizer a paz do Senhor, e eu já o tenho como um homem que pode me transmitir verdades e eu vou seguir. Amados, está muito na moda. Está muito na moda o cristianês. Está muito na moda os valores, né, que as pessoas entendem que é gospel, né? Aqui é gospel, então eu vou consumir. Nem tudo a gente deve consumir, só pelo fato de ser gospel. Se tem base bíblica, aí sim a gente vai observar. Então, um dos pontos que a gente deve atentar para que a gente possa aprender e conseguir chegar ao alvo que é Cristo. É atentar para as pessoas que estão nos ensinando e para o conteúdo dos ensinos. Por que é interessante a gente falar para as pessoas e para o conteúdo? Porque às vezes você está falando, até sem maldade no coração, as verdades elas vêm de Deus, e em um dado momento, naquela mesma mensagem, tem alguma coisa que não foi de Deus, é dele, ele que está dizendo. E não coaduna com a verdade bíblica. Então é preciso ter a seletividade, eu preciso selecionar. E como é que a gente seleciona isso? Eu preciso ler a Bíblia, eu preciso estudar a Bíblia.
O segundo tópico, ele fala sobre nem sempre perder é derrota. Quando perdemos para ganhar Cristo. Então, uma postura que a gente precisa ter em nossa vida. Nem sempre perder é derrota. Quando a gente perde para ganhar, quando a gente perde para ganhar, como é que é isso? Do ponto de vista cristão, eu abro mão daquilo que entendo pela o lado humano que é correto, em nome da propagação do evangelho, em nome de eu ter mais relacionamento. Vou dar um exemplo prático. Uma pessoa, eu estou dirigindo um carro, uma pessoa me corta de forma desaforada o meu carro. Faz uma barbeiragem e eu quase que bato. Suponhamos, né? Isso é hipotético. Eu poderia chegar para ele e dizer, rapaz, não faça isso. Né? Daquele jeito, né? Mas em que isso vai ajudar? Eu estou com a razão. A gente começa uma discussão e eu estou com a razão. Sim, mas isso vai contribuir em quê? Eu estou com a razão. Pronto, resolveu? A pessoa criou uma animosidade, eu não tenho mais como conversar com ela. Como é que a gente vai transmitir o evangelho? Vou dar outro exemplo. Uma pessoa estaciona o carro na frente da garagem da sua casa. Ele está errado. Do ponto de vista legal, da sociedade, está errado. E você simplesmente chama o guarda para rebocar o carro. Antes do guarda chegar, ele chega e conversa com você. Você não quer conversa, sai. A gente não precisa agir com misericórdia. Né? Misericórdia é o caráter de Cristo. Como é que a gente vai se aproximar do caráter de Cristo se a gente, no dia a dia, a gente não age com misericórdia, não age com piedade? Como a gente vai se aproximar do caráter de Cristo se a gente não age com longanimidade, com benignidade? Justamente esse tópico, ele aborda justamente essas questões. Nem sempre perder é derrota. Às vezes a gente está perdendo, mas ganhamos uma possibilidade de transmitir o evangelho. Perder para ganhar. Com certeza é algo que ainda temos que aprender. É muito difícil, amado. A gente, no alto da nossa emoção, a gente decidir, dizer assim, eu tenho razão, mas eu vou ficar calado. Porque para o reino de Deus é melhor que isso aconteça. Não adianta eu vou falar outro ponto. Numa igreja, comunidade evangélica, na frente tinha isso é fato verídico, na frente tinha um prédio abandonado e habitavam lá alguns menores de idade que usavam droga e se aproveitavam das pessoas que passavam para pegar alguma coisa, para justamente transformar isso em droga. O irmão, ele chama a polícia, né, para ir lá e acabar com aquilo. Bom, não seria muito melhor o irmão chamar alguns outros irmãos e ir até esse local e levar comida, levar amor, carinho, proteção? Sim, eles são menores, eles querem usar droga, isso vai ser trabalhado ao longo. Agora, quando eu chamo a força policial para atuar nessa situação, a gente fecha uma porta. Eles não estavam agredindo, eles estavam lá, na verdade. A gente que tenha o preconceito de que não, ele vai roubar, ele não estava roubando. Ele estava lá, fazendo nada. A possibilidade dele fazer isso depois. Seria melhor a gente amar ele, ajudá-lo, do que eu agir com força e às vezes até aí não tem como a gente transmitir o evangelho para ele. Então, nem sempre perder é derrota quando perdemos para ganhar. Paulo tinha um lucro enorme
em sua religiosidade. E aí o texto ele aborda justamente a situação de Paulo. Veja bem o que foi que Paulo perdeu. Paulo ele era um dos principais dos fariseus. Os fariseus eram muito importantes naquela época. Paulo tinha muito a ganhar, então ele perdeu muita coisa em nome de Cristo, né? Do ponto de vista material. Paulo, ele professava o judaísmo e ele era praticante do judaísmo ferrenho. Paulo perseguia os crentes. Quando Paulo se converteu, aí ficou os antigos aliados não gostavam de Paulo, porque Paulo meio que traiu eles, e os cristãos tinham cisma com Paulo, porque não sabe se Paulo está usando de má fé para entrar no grupo, porque ele era um perseguidor implacável. Paulo ficou numa situação, antes ele gozava de prestígio e agora ele não goza de prestígio. Inclusive no próprio meio cristão, tinham pessoas que não aceitavam muito Paulo. Paulo perdeu para ganhar. Nossa vida não deve ser motivada pelo aprisionamento do passado. Filipenses 3:13. Filipenses 3:13. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim. A nossa vida não deve ser motivada pelo aprisionamento do passado. Precisamos, sim, ter histórias positivas. Nós somos hoje o que aconteceu no passado. Mas, do ponto de vista espiritual, o nosso passado espiritual, nossas ações, os nossos pecados, eles não devem ser voltados à tona. Muitas vezes, amado, a gente é surpreendido com pessoas que falam, inclusive em nome de testemunho, em nome de dar o testemunho, eles falam com orgulho das coisas erradas que faziam. Pois bem, Paulo, ele dizia, irmãos, quanto a mim, não julgo que o que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Essas coisas do passado, elas foram jogadas no mar do esquecimento por Deus. Elas não devem vir à tona sob a tutela de testemunho. Contudo, as coisas positivas, elas devem sim ser, porque nós precisamos, isso é uma necessidade histórica. Eu preciso saber de onde vim para saber o que sou e para onde vou. E aí é o que Paulo está dizendo. Mas eu não posso me orgulhar das coisas do passado, erradas, as coisas que pratiquei erradas. Preciso ter plena consciência de onde estou agora, o que sou agora, mas com uma perspectiva de crescimento para o futuro. É como um corredor. Um corredor, um praticante do atletismo, ele tem eficiência quando ele olha para frente. Se ele ficar correndo o tempo todo olhando para trás, ele diminui a velocidade. Ele precisa avançar, estar com todas as forças naquele momento, mas pensando no próximo passo, envidando esforços para alcançar o alvo. E o nosso alvo, no caso, é a imagem e a semelhança do perfeito caráter de Cristo. Então, a todo dia, eu devo, como no primeiro tópico, observar os ensinamentos, o conteúdo e quem está me ensinando. A todo dia, eu devo, no segundo tópico, perder para ganhar, quando esse ganhar é ganhar para Cristo. Né? Eu preciso renunciar, muitas vezes, aquilo que é meu por direito, em algumas situações. Tem até um jargão que diz isso, né? Eu prefiro perder a razão, mais ou menos isso, perder a razão do que perder o amigo. Eu preciso não ter razão, do que eu fico calado, mas vou manter o meu amigo, minha amizade. E
não ser motivado pelo aprisionamento do passado. Muitas pessoas, amados, muitas pessoas, eles se convertem a Cristo, mas o que ele fez no passado, Deus perdoou os seus pecados, mas ele mesmo não consegue, ele não consegue, ele acha que ele tem que fazer algo mais. E aí explica aquela questão dos flagelos nas costas, explica as pessoas de joelho pagando promessa. Assim, ele acha que Deus não tem força suficiente para proteger, para perdoar os pecados, se você não se afligir. O próximo tópico deve desenvolver em nós o exercício da confiança na providência divina, e não na ansiedade humana. Filipenses 4:6. Filipenses 4:6 diz: Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas com ações de graças. Não andeis ansiosos por coisa alguma. A ansiedade, amados, muitas vezes é falta de fé. Amados, é bom a gente prestar atenção nessa questão. Eu não posso dizer que todo tipo de manifestação de ansiedade é falta de fé. Existe a ansiedade que é uma manifestação patológica, é uma doença do corpo humano, né? Enquanto nós somos corpo, alma e espírito. E então, quando a alma, né, está doente, ela desenvolve ansiedade. Isso só é tratado com médicos, né? Psiquiatra. São os médicos que tratam doenças, assim como todas as doenças são tratadas por médicos, né? Medicamento. Mas existe uma manifestação de ansiedade em nós que não é doença, patologia do corpo humano. Não é. Essa manifestação é a que Paulo está dizendo. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Pelo contrário, sejam os vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus por meio da oração e súplica. A ansiedade, na prática, ela é uma maneira de dizer a Deus, assim, eu me preocupo a tal ponto, eu não quero que as coisas fujam do meu controle, né? A ansiedade é uma maneira de dizer a Deus que Deus não cuida e não toma providências que Deus não faz. Essa é a ansiedade que agride a Deus. Precisamos entender que Deus está, Deus cuida de nós e precisamos nos submeter à sua vontade. Às vezes, o que Deus faz não nos agrada, é bem verdade. Somos humanos. Às vezes, o que Deus faz não é o que a gente queria que fosse feito. Né? Tudo está sob o controle do Senhor. Paulo diz que a maneira de combater a ansiedade é desenvolver e crescer a fé. Precisamos nos colocar debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele acalente o nosso coração. Precisamos aceitar as ações, né, de Deus em nossas vidas, para que a gente possa ser acalentado por Ele. E assim vencer essa ansiedade. Eu repito, a ansiedade que é a expressão da patologia, isso só tem que ir para o médico, né? Essa ansiedade aqui que Paulo está falando é a ansiedade que não reconhece a providência de Deus em nossas vidas, né? Não reconhece a providência de Deus e eu vou dizer mais, e nem aceita muitas vezes, né? A sequência desse tema está no próximo tópico. Independentemente das circunstâncias, somos fortalecidos pelo Senhor. Filipenses 4, 12, 13, ele sei passar necessidade e sei também ter muito. Tenho experiência diante de qualquer circunstância e em todas as coisas, tanto na fartura como na fome. Tendo muito ou enfrentado escassez, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, Paulo, ele estava aqui dando o exemplo da vida dele para as pessoas, justamente como falando como base do tópico anterior, que é da ansiedade. Ele está aqui dizendo o seguinte:
sei passar necessidade e sei também ter muito. Então, posso todas as coisas naquele que me fortalece. É interessante que muitas pessoas têm essa interpretação equivocada, que é o poder conquistador, né? Eu posso tudo, eu posso fazer, porque Deus me fortalece, eu vou fazer. Não, esse tema aqui que Paulo abordou vem em cima do versículo 4:6 que fala sobre ansiedade. Então, no 4:12, ele diz, sei passar necessidade. E sei também ter muito. Então, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu mesmo diante de todas essas das adversidades ou da bonança, é Deus que me fortalece. Não importa as circunstâncias. Temos o nosso Deus que cuida de nós. Né? Paulo, quando ele disse, posso todas as coisas naquele que me fortalece, ele está dizendo isso. Precisamos viver humildemente debaixo dos desígnios de Deus. Para que a gente possa atingir o alvo, que é o perfeito caráter de Cristo, a gente precisa aceitar a providência de Deus em nossa vida. Quando a gente aceita a providência de Deus em nossa vida, a gente muitas vezes está vivendo um momento difícil, mas Deus é providente em nossas vidas. E muitas vezes, aquele momento foi acometido, às vezes, por um erro nosso, às vezes por erro do nosso próximo, mas às vezes é para que Deus, que nós tenhamos oportunidade de levar a mensagem a essas pessoas que estão junto conosco. É interessante que, diante de todas as possibilidades, seja eu errei ou meu próximo errou, diante de todas as possibilidades, Deus move as ações para que a gente tenha... O objetivo da gente aqui na Terra é levar o Evangelho às pessoas perdidas. Então, Deus, ele age para que a gente possa ter oportunidade de levar uma mensagem a essas pessoas. Vou contar rapidamente a história. Um dia eu fui assaltado. E eu me questionei, passei um tempo me questionando. Por que eu fui assaltado? Eu estava vindo da igreja. E fui assaltado. Como é que pode um negócio desse? E Deus, né? Depois Deus, ele falou comigo. O assaltante teve contato com você. Ele fez, não foi Deus que mandou. Mas a gente precisa observar as coisas boas. Eu fui assaltado, foi que eu perdi? Perdi pouco dinheiro, perdi muita coisa. Carteira a gente recupera depois. Mas esses bandidos, eles tiveram contato comigo. E o simples fato de ter contato com um servo de Deus, a luz, nós somos sal e luz, a luz, ele atinge essas pessoas. Né? Essas pessoas, eu não tenho nenhuma dúvida quanto a isso, elas, quando foram embora, elas ficaram pensando que tinha alguma coisa diferente. Né? E para concluir, tem alguns pontos para a gente que redunda toda a lição. Precisamos colocar nossos olhos fitos em Jesus. Nunca perca Jesus de vista. Não pode ofuscar Jesus dos seus olhos. Nunca perca Jesus de vista. Quando a gente fala isso, vou repetir, nunca esqueça de que eu preciso, ao longo da minha caminhada, parecer com Cristo. Qual é o resultado final disso? Que as pessoas olhem para você e digam assim, você é um servo de Deus. Que as pessoas olhem para você e dizem assim, se for para ser crente, eu quero ser um crente como você. Né? Cuidado, muito cuidado mesmo com quem e o que você tem aprendido. Não seja ingênuo na vida espiritual. Sejam simples, mas criterioso. Paulo, ele adjetivou essas pessoas que tentam ensinar inverdades de cães. Ele adjetivou de cães. Né? Então precisamos estar atentos ao que está sendo ensinado. Não deixe o passado conduzir você. Não se prenda ao saudosismo. Quem olha para trás para se lamentar não avança.
Existe o saudosismo, muitas vezes cristão, que diz, quando eu era assim. E interessante que o testemunho, ele passa 90% do testemunho só contando coisa errada, coisa que ele fez muito errada. E aí no final ele diz, eu aceitei Jesus e agora eu sou um crente. Em vez dele focar nas coisas que Deus fez por ele foca nas coisas que ele fez antes de conhecer Deus. Então, esse tópico, ele aborda essa situação. Não deixe o passado conduzir você. Não se prenda ao saudosismo. Os traumas do passado, deixe no passado. Peça que o Espírito Santo trabalhe o seu coração. Aprenda a confiar em Deus, que é o antídoto da ansiedade. Aprenda a confiar em Deus. Amado, para finalizar, aprender a confiar em Deus. A pessoa diz, mas eu não sei porque Deus pode não querer se... Confiar em Deus é assim, o que Deus tem preparado para mim é melhor. Pode ser que Ele não queira que você tenha aquilo que você quer. Confie em Deus e Deus vai providenciar. A gente precisa envidar esforços, né? Estudar, precisa trabalhar, precisa ter ações aqui na terra no tocante a bens materiais, precisa ter ações aqui na terra no tocante a bens espirituais, mas eu quero para a minha vida o que Deus quer me dar. Né? Se Deus não quiser aquilo que eu estou propondo, aí eu faço como Paulo, né? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Que Deus abençoe. Amém. Graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, amados irmãos e irmãs. Irmãos, que alegria diante de mais um culto do Senhor, entregue a Ele nesse momento. E como avisos iniciais, vamos aí estar parabenizando os aniversariantes do mês de junho. Estamos entrando na 4ª semana e quero aqui parabenizar o irmão Benício Gomes, que faz aniversário dia 21 de junho. Irmão Benício, Deus te abençoe. Irmão Rosenberg José, né, que está fazendo aniversário dia 21 de junho também. Irmão, Deus te abençoe. No dia 22 de junho, nós temos o irmão Tiago Rodrigues e a irmã Riselda Oliveira. Irmãos, Deus abençoe. E no dia 24, a irmã Tereza Cristina, que também está fazendo aniversário. Então, que o Senhor possa derramar bênçãos sem medida sobre suas vidas, contemplando aí cada desejo do coração dos irmãos, e com muita saúde, paz e prosperidade. Amém? E também, né, trazer o aniversário da nossa igreja, 97 anos, fizemos aí dia 15, e ainda estamos em momento de celebração, né? Então, 97 anos, rumo ao centenário. E a EBV toda aí sendo parabenizada. Então, irmãos, sintam-se também felizes nesse momento. Os informativos importantes, irmãos, avisos que trago agora é referente à comissão de obreiros, que diante de uma reunião tivemos aí tomar as primeiras decisões importantes a respeito da retomada das atividades da igreja, onde vamos aguardar aí mais o posicionamento das autoridades, porque precisamos voltar com segurança. Então estaremos aí passando mais algumas informações como faremos essa retomada das atividades. O culto, né, da quarta-feira, o culto de oração. Então, estamos nos reunindo às 19h30, irmãos. E se você quer fazer algum pedido de oração, pode mandar nos nossos canais aí das redes sociais, ou então no próprio WhatsApp da igreja. E estaremos fazendo intercessão dos pedidos de oração na quarta-feira, tá bom? Temos aí algumas atividades também relacionada ao calendário da igreja, então não vamos deixar de fazer algumas atividades. Então, crianças, aguardem aí, teremos novidades no mês de julho,
Então, eu sei que as crianças do Ministério Infantil, tanto do culto da noite quanto do culto da manhã, têm feito algumas atividades, a EBD, e vamos continuar nesses trabalhos, então conto aí com a participação de todos e dos pais também, tá bom? Que Deus abençoe a vida de cada um. Teremos também algumas informações sobre a abertura de missões, irmãos. Então também fiquem atentos a isso. Que Deus continue manifestando sobre nossas vidas o desejo de permanecer o trabalho da sua obra e dignificar o que o Senhor mandou, que é seguir proclamando a sua palavra. Que Deus nos abençoe. Todos sabemos que estamos no mês do aniversário da Igreja Evangélica Batista da Várzea. Sabemos que o dia 15 é o dia do aniversário da igreja. 97 anos, a igreja agradece a Deus na sua caminhada. Quantos e quantos irmãos e irmãs passaram por aqui? Já estão com o Senhor na glória, já estão para onde nós iremos. A Igreja de Jesus Cristo tem como missão precípua pregar o Evangelho para a salvação de outros, de outras pessoas, homens, mulheres, crianças, jovens, adultos. Não é? Nós temos essa missão maravilhosa que os anjos quiseram continuar fazendo, anunciar as boas novas de Jesus. Portanto, irmãos, sejamos felizes a cada dia, não é? Façamos com alegria, com amor, exerçamos esse mistério, aquilo que o Senhor nos confiou, cada um no seu posto, cada um no seu ministério, no ministério que o Senhor confiou, seja de música, de serviço, seja ministério de evangelismo, seja ministério de atenção aos idosos, seja um ministério diaconal. A igreja tem 11 ministérios aí que estão atuando. E nós estamos ouvindo nesses dias, pela parte da manhã, nesse domingo, nos domingos desse mês de celebração do aniversário da igreja, ouvindo o testemunho de irmãos, o quanto o Senhor tem feito através de vidas, para outras vidas, pela transformação que só Jesus faz. É um privilégio. Não tem nada igual à igreja como organização, porque nós somos o corpo de Cristo. Temos a natureza que o Senhor nos deu de povo transformado. Somos a igreja de Jesus, o povo de Deus, lavado e remidos no sangue do Cordeiro. Vamos celebrar, irmãos, esses dias com muita alegria. Vamos firmar propósitos diante do Senhor, rumo ao centenário. Eu dizia que o centenário é um ponto, é um ponto de chegada, é um ponto na caminhada. Se o Senhor chegar antes, será a eternidade. Se o Senhor chegar depois do centenário, estaremos também na eternidade com o Senhor, porque somos a igreja de Jesus e marchamos para o céu. Façamos isso com muita alegria, com muita alegria. Parabéns a todos os irmãos, a todos os membros dessa igreja, mas graças e honras ao Senhor nosso Deus, que nos chamou, nos salvou, nos preparou e nos prepara e nos preparará para o serviço dele aqui e na eternidade. Que Deus abençoe a todos nós como igreja de Jesus. Um abraço. Minha esposa Nádia, meus filhos todos. Um abraço pastoral, meu e do pastor Deusarte para os irmãos. Olá, querido irmão, querida irmã. Estamos aqui reunidos para celebrarmos mais um culto de louvor a Deus por tudo que tem feito e por tudo que Ele ainda irá fazer nas nossas vidas. Especialmente porque esse mês nós estamos celebrando mais um aniversário da igreja, 97 anos, e Deus tem feito maravilhas nas nossas vidas, nós podemos ver isso. Sejam todos bem-vindos a esse momento, nós que estamos nos reunindo de forma virtual, mas crendo que pela soberania de Deus e pela graça dele, nós estaremos juntos novamente para nos reunirmos como igreja, a igreja física. E nesse momento, você possa estar se sentindo abraçado por cada um de nós e vamos começar esse culto de gratidão a Deus, porque Ele tem sido fiel nas nossas vidas, orando e entregando a Ele tudo que vai ser realizado aqui nessa manhã, para que sirva de edificação para cada um como membro, mas também para nós enquanto corpo.
Oremos, pois. Santo Deus, amado Pai, nós queremos te agradecer pela tua bondade, pela tua fidelidade a cada manhã, ó Deus. Queremos te agradecer porque o Senhor supre nossas necessidades, ó Deus, e o Senhor está conosco em todo o tempo, mesmo em meio às adversidades. Que o Senhor abençoe esse culto, ó Deus, e tudo que vai ser realizado nele, para que nós possamos estar sendo abençoados, mas que nós possamos estar praticando e abençoando outras pessoas, ó Deus. Fica conosco em tudo que nós venhamos realizar também ao longo da semana, que o Senhor nos dê sabedoria e entendimento para agirmos como servos teus, como seguidores teus. Em Cristo Jesus, abençoa-nos em todo o tempo, para que nós possamos estar vendo o teu cuidado e sendo grato por ele. Em Cristo Jesus eu te oro e te agradeço. Amém. Nesse momento, nós iremos fazer a nossa oração de adoração, entregando as nossas vidas a Deus, como forma de adorá-lo por toda a nossa vida. Oremos, pois. Deus, nós queremos te agradecer, porque o Senhor é santo e o Senhor é digno de todo louvor e de toda adoração. Nós queremos te agradecer, ó Deus, porque nós podemos te adorar na beleza da tua santidade, ó Pai. Queremos te pedir, ó Deus, que o Senhor ajude o nosso coração a te adorar, a te agradecer, a te honrar com todo o nosso ser, ó Deus, independente das circunstâncias, ó Pai. Que nossa vida seja uma vida dedicada a te adorar, a prestar culto a ti, porque o Senhor é digno. Que o Senhor continue conosco em todos os momentos e que, acima de tudo, nós possamos estar te dando glória e louvor, porque o Senhor merece toda a nossa vida, toda a nossa adoração, ó Deus. Que nós possamos ser instrumentos vivos da tua bondade, ó Deus, e que outras pessoas possam te conhecer, ó Deus. Em Cristo nós choramos e te agradecemos. Amém. A nossa leitura bíblica se encontra em Salmos, capítulo 145, verso 17 e verso 3. Leiamos todos juntos. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, e santo em todas as suas obras. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, e a sua grandeza inescrutável. Amém.
Olá, meus amados irmãos, graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um bom dia a todos. É muito bom nós estarmos juntos mais uma manhã para nós adorarmos ao Senhor nesse dia tão especial. Que você aí da sua casa possa, junto conosco, adorarmos e exaltarmos apenas o nosso Senhor. Então vamos fazer isso com muita alegria no nosso coração. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Ó Rei das Nações, ó Rei das Nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das Nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das Nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das Nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Ó Rei das Nações, ó Rei das Nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das Nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das Nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das Nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Rei das Nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das Nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das Nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das Nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Amém.
extensão do teu amor incomparável, Senhor, tu és. Tua voz ressoa como um trovão, e as nuvens são o pó dos teus pés. Incomparável, Senhor, tu és. Tua voz ressoa como um trovão, e as nuvens são o pó dos teus pés. Incomparável, Senhor, tu és. Minha alma está pegada a ti, Senhor, incomparável és. Senhor, incomparável és. Minha alma está pegada a ti, Senhor, incomparável Minhas irmãs, meus irmãos queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos e também as consolações do Espírito Santo. Eu quero dizer aos irmãos que nesse percurso desse mês de celebração do aniversário da igreja temos tido riquíssimas experiências. Quero reiterar agradecimentos como pastor, na minha pessoa, na pessoa também do pastor Deusarte, co-pastor e também pastor dessa igreja, por tudo que os irmãos expressaram no dia do pastor. Reitero aqui os agradecimentos. A Deus toda a honra e toda a glória. Prossigamos, irmãos, até o dia que o Senhor quiser, na obra do ministério, trabalhando na seara do Senhor. Que Deus continue a abençoar toda a sua igreja. Que Deus continue a fazer aquilo que Ele quer fazer em nós. Sejamos obedientes. Tivemos uma reunião do Conselho de Obreiros, não é? Cujas decisões foram passadas para os irmãos, e aí são decisões equilibradas, nós entendemos, não é? Inclusive quanto à celebração do culto de gratidão a Deus que acontecerá, os irmãos viram na reunião. Não é? Nós estamos num momento difícil, inclusive em relação ao sustento da obra do Senhor, mas os irmãos também têm atendido, não o apelo do pastor, do diácono, do irmão e da irmã que falam aqui, mas o que diz a palavra do Senhor. E é muito bom saber que nesse momento de prova, né, em vários sentidos, a igreja está estendendo as mãos para os necessitados, certo? Estamos atendendo também às nossas necessidades básicas de sustento da obra, de pagamento das despesas, porque o irmão tem sido fiel. Nós conclamamos a todos para que coloquem também, nesse contexto, seu propósito de ser fiel ao Senhor também nesse aspecto, né, dos dízimos e das ofertas. Como a Bíblia diz, não nada mais, nada menos. A ênfase da igreja não é esse tema, mas o exercício dessa tarefa, não é, do que diz a palavra de Deus nesse sentido, é uma demonstração de fé. Não é por obrigação, mas por fé. Provai e vede, diz o Senhor, se eu não vos abrirei as janelas dos céus. O Senhor promete bênçãos copiosas. Vamos firmes, irmãos, vamos firmes e vamos orar agradecendo a Deus exatamente o sustento, todas as bênçãos do Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado. Nós te agradecemos, porque quando estamos celebrando as suas bênçãos, apesar de tudo isto, nós podemos celebrar. O Senhor tem sido fiel. Continua, Senhor, a sustentar cada casa, cada família, sustentar material e espiritualmente a tua obra, a tua igreja, Senhor. Tem misericórdia de famílias que estão, de pessoas, homens e mulheres que estão perdendo seus empregos. Pai, dá a provisão do céu. Pai, se o momento é para o maná cair do céu, de forma simbólica, como foi ali que aconteça aqui, numa referência que foi ali no deserto, que seja para nos mostrar, nos ensinar que dependemos do Senhor.
a cada dia. Continua conosco, muito obrigado pelo exercício da fidelidade de cada um. A igreja é tua, Senhor, nós somos teus. Tudo que existe é do Senhor e para o Senhor. No nome de Jesus, te oramos e te agradecemos. Amém. Agora vamos estar fazendo o momento da igreja, um momento muito especial, no qual a gente pode relembrar tudo que o Senhor fez nas nossas vidas através da sua amada igreja aqui na terra. Eu particularmente fui muito abençoado, estou sendo abençoado até hoje, durante a graduação e agora na minha jornada, na minha vida, enquanto casado, enquanto líder espiritual da minha casa, e eu tenho sido muito edificado. Eu quero também deixar aqui a minha gratidão à igreja por ser bênção nas nossas vidas. Nesse momento vamos estar lendo o tema e a divisa, que eu acho que vocês já sabem, que diz o seguinte: o nosso tema é 97 anos como agência de Deus e rumo ao centenário. A divisa se encontra lá em 1 Pedro, capítulo 2, verso 5, que diz o seguinte: vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Que a nossa vida seja realmente esse sacrifício, uma igreja transformada para transformar aqueles que o cercam pela palavra de Deus e através da fé em Jesus Cristo. Deus continue nos abençoando. O estandarte desta igreja levantemos sem temor. Ela é muito amada esposa do bendito Salvador. É Jesus o comandante verdadeiro que a conduz. Somos nós os seus soldados nesta igreja de Jesus, resolutos avançai, trabalhando por Jesus, o estandarte levantai, espalhando a sua luz. Ó igreja, dediquemos nossos corpos ao Senhor. Não devemos ser escravos do sagaz enganador. As riquezas são nos dadas pela eterna mão real, e o Senhor do céu observa se fazemos bem ou mal. Resolutos avançai, trabalhando por Jesus, o estandarte levantai, espalhando a sua luz. Graça e glória te pertencem, ó esposa do Senhor. Sei então um instrumento de salvar o pecador. Pois a Deus Cristo mundo, Cristo mesmo reinará, e o domínio do Evangelho toda a terra abrangerá. Resolutos avançai, trabalhando por Jesus, o estandarte levantai, espalhando a sua luz. Estamos em mais um domingo do mês de celebração de 97 anos da Igreja de Jesus Cristo. Estamos, irmãos e irmãs, caminhando rumo ao centenário, como ponto de passagem, mas na verdade a igreja caminha rumo à eternidade. Estamos felizes pela forma como Deus vem trabalhando em nossas vidas, como a igreja vem trabalhando na obra do Evangelho.
nós gostaríamos nessa manhã trazer aos irmãos uma reflexão a respeito disto, da Igreja de Jesus Cristo, de algumas dificuldades fora e dentro da igreja. E a recomendação de Paulo, dada a Filipenses, para nós nesse momento. Eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias na Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo 1, o texto é conhecido. Vou fazer uma leitura rápida e depois vamos retornar a alguns versículos para especificar e aplicar à nossa realidade. Assim diz o apóstolo: portanto, se há algum conforto em Cristo, se existe algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em nós, que haja em vós, dizia Paulo, o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E aí ele descreve que sentimento foi este. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Meus irmãos, minhas irmãs, Paulo escreve aos Filipenses, uma igreja de uma cidade cosmopolita que tinha uma influência, recebeu a influência de vários povos, muito eclética, muito plural a cidade de Filipos. E lá estava a igreja de Jesus Cristo. Nos lembramos a experiência de Lídia, vendedora de púrpura, assim começou a igreja na sua casa. E essa igreja era uma igreja pujante, era uma igreja que tinha muitos desafios e estava num contexto, né, desafiador. Por tudo isto, e Paulo escreve aos Filipenses desde Roma. E quando nós observamos o que ele escreve, nós podemos compreender e tirar para nós, no dia de hoje, aquilo que nós devemos cumprir ou fazer para sermos uma igreja de acordo com o coração de Deus. A igreja que Jesus espera que sejamos, que cumpramos a nossa missão, como diz Paulo, de fazer Jesus conhecido, para que todo o joelho se dobre. É importante, irmãos, nesse período de celebração, observarmos isto, para sabermos o que estamos celebrando. Quando nós falamos celebrar as bênçãos do Senhor no nosso meio, nós estamos celebrando o Senhor Jesus. Tudo o que Jesus vem fazendo, fez, está fazendo e fará até a sua volta. É muito importante, irmãos, porque o pastor não celebra o ministério dele. Nós dependemos do Senhor. O pastor não celebra outras questões relacionadas à igreja. O membro, o líder, não celebra o quanto ele foi eficiente nesse período.
né? Nós não celebramos exatamente a vida daqueles que passaram por nós e deram bons exemplos. Nós celebramos o que Deus fez. A partir daí é a celebração. O que Deus está fazendo e o que Deus fará através da sua igreja, através de todos nós. Nós sabemos quem somos, né? Sabemos quem somos. Nós somos a igreja de Jesus Cristo. Já disse isso várias vezes e outros já disseram. Nós somos a nação eleita, o povo santo, separado, né? Povo remido, lavado e remido no sangue do Cordeiro. Deus quis assim. E Jesus instituiu a sua igreja com propósitos. Temos muitos desafios. Os desafios externos, fora da igreja, mas temos desafios internos na igreja. Interessante, irmãos, que Paulo, quando escreve aos Filipenses, Paulo estava preso em Roma. Ele valora muito bem as perseguições, inclusive a possibilidade, como aconteceu depois da sua morte, por causa do Evangelho. Mas ele aí se fortalece e se mostrava fortalecido, exatamente porque se achava digno de sofrer por causa do Evangelho. Ele relata exatamente situações no capítulo 1 de uma igreja num contexto difícil. E ele enfrentava a dificuldade desse contexto, de muitas perseguições, mas ele não deixava de lado o fato e não perdia o foco de que a igreja era vitoriosa. Capítulo 1, Paulo, ele ressalta o testemunho daquela igreja de Filipos. Diz da sua situação, das suas dificuldades, das grandes perseguições que eram externas, mas de fora para dentro da igreja, de fora para os seus representantes, os seus obreiros, os seus pregadores, como Paulo e outros. Era esse aspecto ele ressalta no capítulo 1, mas ressalta o exemplo daquela igreja e a verdade de que a igreja será vitoriosa e de que vale a pena se entregar para a obra do Evangelho e pagar o preço. É importante observarmos isto, porque quando Paulo relata no capítulo 1, não vamos ler agora, e ele passa para o capítulo 2, aí ele vai se referir a coisas importantes que podem alcançar a igreja, que podem dificultar a caminhada da igreja dentro dela mesma. E ele diz que é muito importante. Paulo ele diz que a igreja, os filipenses precisavam responder às ameaças e conflitos fora, mas a partir de uma atitude, de um comportamento interno da igreja. Nós podemos ver que muitas vezes hoje o mundo está entrando de forma simbólica com os seus preceitos, os seus ensinos, as suas práticas e as suas ideologias entrando na igreja. Né? Paulo diz o inverso. Quando ele chama para que sejamos imitadores de Cristo, assim como eu sou de Deus, diz Paulo, sejam imitadores, como eu sou de Cristo. Não é? Ele chama exatamente como uma forma eficaz para vencermos as questões, primeiramente internas na igreja e as questões externas. É importante observarmos isto, porque quando nós observamos isto, entendemos que precisamos viver em união, em fé, não é? Solidários, um ajudando o outro, não é? Como forma de se fortalecer para o enfrentamento das questões externas das perseguições. Portanto, nós vamos a este texto, aos versículos que lemos, porque eles trazem exatamente, eles trazem exortação. Paulo ele vem e diz aos filipenses que eles precisam responder à ameaça de conflitos internos, de dissensão, com uma atitude de humildade. Os versículos 1 a 4, Paulo chama todos nós
para um fortalecimento a partir de uma atitude de humildade, exemplos de humildade, uma postura humilde em todos os relacionamentos. Nós temos aqui Paulo ressaltando o relacionamento com Deus em Cristo, o relacionamento da igreja, que exige a união de todos. Nos versículos 1 diz, portanto, se existe algum conforto em Cristo, se alguma consolação de amor, se alguma comunhão no Espírito, se alguns entranháveis afetos e compaixão, completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Às vezes nós não sentimos a mesma coisa, né? Coisas diferentes. Às vezes nós não sentimos o que o outro sente, seja a aflição, seja a alegria. Você já viu alguém alegre porque o irmão foi vitorioso, foi abençoado e está alegre? Às vezes incomoda o outro, inclusive na igreja é possível, porque alguém foi abençoado. Paulo está dizendo que nós devemos completar o gozo dele, a alegria dele, por tudo que aquela igreja representava. E a igreja completar também, encher a taça da alegria, sentindo a mesma coisa, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, a mesma vontade de prosseguir. Isso é muito importante, irmãos. Isso é muito importante para todos nós. Só poderemos ser fortes, uma igreja forte, que esteja pronta para enfrentar as adversidades externas, as perseguições, se estivermos unidos. Unidos. Em tudo isto que o apóstolo disse, com este conteúdo, no amor, no ânimo e sentindo a mesma coisa. É importante isso para a igreja. Nós vamos encontrar no versículo 3, Paulo dizendo, nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Mas, pastor, contenda é briga, é intriga. Exatamente. Exatamente, às vezes acontece isso, ou por vanglória, glória vã, que não produz nada senão o retrato do egoísmo da pessoa. Nada façais por contenda ou vanglória. Por exemplo, se alguém na igreja de Jesus Cristo quer fazer um trabalho para mostrar que é melhor do que o outro, é vanglória. Se alguém quiser fazer um trabalho para incomodar o outro, colocar o outro em dificuldade, que às vezes não tem tanta habilidade como determinada pessoa tem, é contenda. Então, é importante, amados irmãos, que pensemos isto, porque o Senhor só receberá ou só produzirá frutos para que a igreja possa andar, instrumentalizar a igreja para a sua caminhada, se de fato não tivermos esses elementos. Se o nosso fazer diário, se o nosso agir seja humilde, sem esses elementos, sem esses objetivos da contenda e da vanglória. Não atente cada um para o que é propriamente seu, diz o versículo 4, mas cada qual também para o que é dos outros. Alguém já disse que o cristianismo é a religião, é a vida para o outro. E verdadeiramente, Paulo vai dizer mais ou menos como foi e como Jesus fez. Pelo outro e para o outro, por todos nós. É o grande desafio do cristianismo, irmãos. É exatamente a vida voltada para o bem do outro. Cada um considere o outro superior. É fácil? Não é fácil. Você vê coisas diferentes disto? Com certeza. Inclusive na igreja. Inclusive na igreja de Jesus. E aí Paulo vem para o centro de toda a orientação. Ele traz o exemplo de Jesus a partir do versículo 5 e diz aí como nós devemos fazer. Como devemos fazer?
e para que devemos fazer. Então, é nesse aspecto que eu gostaria, irmãos, de enfatizar. Nesse mês, quando celebramos 97 anos da Agência de Deus aqui na Várzea, enfatizar nessa dimensão que Paulo chama, ele dá não só um protótipo, uma indicação, uma referência, mas ele dá um exemplo que todos sabiam. E ele diz: tomara, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E aqui essa palavra sentimento não é só o sentir interior, não é? Aquilo que às vezes aperta até, você sente ali, ou como eu sinto muito, ou como eu estou contente, não é? Ou como me incomoda isso, ou me alegra isso lá dentro, eu estou sentindo realmente uma alegria. É mais do que isto. A palavra sentimento, também no original, aqui se enquadra também como atitude, postura, decisão. Sentimento é atitude. Algumas versões têm essa expressão. Na versão espanhola tem essa expressão também de atitude, comportamento, postura, de sorte que haja em vós a mesma atitude, o mesmo comportamento que também houve em Cristo Jesus. Que houve também em Cristo Jesus. E qual foi isto, irmãos? Vejam o que está diante de nós como Igreja de Jesus Cristo. Cada um de nós, homens e mulheres, adultos e crianças, jovens, adolescentes, juniores, todos nós somos desafiados a mirarmos, a olharmos este exemplo. Aí diz assim: em Cristo Jesus, qual foi o exemplo de Jesus? Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Em outra versão, não se aferrou, não segurou, não abriu mão disto, igual a Deus. Então eu tenho uma força. Não é? Jesus não fez isto, ao contrário. E aqui é o que no final queremos desafiar os irmãos, esse esvaziamento que completa o homem, completa a igreja, esvaziando-se de si mesmo. Nós estamos muito cheios de nós mesmos, irmãos. Tem muitos irmãos e irmãs, muitos crentes cheios de si mesmo, do sabe tudo, do faz tudo. E sabe, mas isto não é que vai lhe encher, não é isso que deve encher a sua vida de prazer, de alegria. Aqui o desafio é ao contrário, aquilo que é seu deve ser tirado e substituído por aquilo que é de Deus, que é de Jesus. Diz assim: sendo em forma de Deus. Jesus disse muitas vezes, e sabemos, biblicamente, teologicamente, eu e o Pai somos um. O Filho unigênito é o próprio Deus. Não há outro, é o próprio Deus que veio, habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Jesus fez assim, ele sendo em forma de Deus, ele esvaziou-se, não havia outra maneira, irmãos. E Jesus se dispôs, é o próprio Deus se dispondo, dando esse exemplo. E não só isso, ele não se apegou àquilo que ele poderia se apegar legitimamente. Eu sou Deus, eu posso tudo. Não funcionaria. Ele se esvaziou. Diz assim, não só isto, não se apegou a isto, mas a mais do que isso, aniquilou-se a si mesmo. A palavra aniquilar-se a si mesmo tem até a correspondência de destruiu a si mesmo, dos seus intentos, da sua potencialidade, vamos dizer assim, divina. Aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. E Jesus deixou muito claro, eu vim para servir e não para ser servido. E era assim que deveria funcionar. Ele deu a sua vida. Isaías disse, como ovelha muda foi levada ao matadouro, o servo sofredor, esmagado. Jesus aniquilou-se a si mesmo. Ele disse, não, para mim nada. Eu quero ser servo, eu quero servir, quero cumprir o propósito do Pai.
E como servo, fazendo-se semelhante aos homens. Fazendo-se semelhante aos homens. Jesus veio como para viver, para sofrer como homem. Fez-se semelhante ao homem. Com essas limitações, Jesus chorou, Jesus sofreu todas as dores. A expiação na cruz só funcionaria assim, com todo aquele peso que o profeta Isaías diz, esmagado no lagar de azeite, como a azeitona esmagada para tirar dela o puro azeite. Jesus se entregou, achando na forma de homem. Ele humilhou-se. Ele humilhou-se a si mesmo e foi obediente. E obediente até a morte. Digo, obediente até a morte. E morte mais indigna, a morte de cruz. Paulo nos desafia que sejamos assim, que sigamos o exemplo de Jesus. No trabalho, na vida da igreja, no dia a dia da vida cristã, não tem outra forma. Não tem outra forma. Paulo está desafiando aos irmãos, olhe, vocês só poderão vencer as dificuldades internas nos relacionamentos da igreja, relacionamentos interpessoais. Nós somos humanos, temos limitações, mas nós só poderemos ser vitoriosos e fazer a igreja de Jesus vitoriosa para a proclamação do evangelho, se de fato existir em nós essa mesma atitude que houve em Jesus Cristo, de humildade, de aniquilar-se a si mesmo, tirar tudo de si para colocar em si tudo de Deus. Humilde, servo, obediente, às piores, até as últimas consequências. Para Jesus foi morte de cruz. Então, irmãos, observemos isto. Observemos isto porque não existe glória para a igreja, não existe cumprimento da missão do crente, seja o homem, seja a mulher, senão a partir desses exemplos, senão nesse esvaziar-se, senão nesses atos de humildade, para que a obra da igreja, a obra do Senhor pela igreja, seja realizada. Essa atitude de Jesus. E qual o resultado? Qual o resultado dessa atitude? Eu dizia que nós precisamos nos esvaziar para que sejamos completos diante daquilo que Deus tem para nós. Não tem como sermos completos para Deus, recebermos do Senhor a recompensa como Jesus recebeu, alcançarmos os propósitos do Senhor, se não nos esvaziarmos. Existe uma lei da física chamada de lei da impenetrabilidade dos corpos. E vamos usar esse exemplo. Dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço no mesmo tempo. Onde está a Bíblia aqui? Está a Bíblia, não cabe outra coisa do tamanho dela. Eu tenho que tirar a Bíblia para poder colocar outra coisa. Posso colocar uma em cima da outra. Mas se só tem aquele espaço, tem que tirar a Bíblia para colocar outra ou colocar outra coisa. Então, dois corpos não podem usar o mesmo espaço de tempo, estarem juntos além do mesmo espaço de tempo. Né? No mesmo espaço e no mesmo tempo. É assim na vida cristã, irmãos. Se nós queremos cumprir a obra do Senhor como Igreja de Jesus Cristo, devemos esvaziar-nos de nós mesmos, das nossas paixões, dos nossos equívocos, do nosso egoísmo. Fazer como Paulo disse aqui, não é? Considerar o outro superior a nós mesmos, estarmos unidos no amor, e estarmos como servos diante de Deus, ter o mesmo sentimento. E olhe bem, esse sentimento é atitude, é exemplo, é forma de vida, ações concretas, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que poderia ser tudo e mais alguma coisa, mas que se esvaziou para que Deus realizasse a grande obra nele. Não podemos cumprir
propósito da igreja, de cada crente na igreja, se não houvermos em nós uma atitude, um sentimento semelhante ao sentimento de Jesus. E aí, para terminar, Paulo diz qual foi o resultado dessa postura, dessa atitude de Jesus. Vem lá, a partir do versículo 9. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente. Deus o exaltou soberanamente, ele deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Verdadeiramente, veja o que aconteceu com Jesus. Esvaziou-se de si, foi cheio do propósito do Senhor, de Deus, da vontade de Deus e depois da glória de Deus. Foi exaltado soberanamente. E só ao nome de Jesus, por tudo isso, por essa atitude dele, por este sentimento, só perante o nome de Jesus, todos os joelhos devem se dobrar. Salvação só em Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por ele. E aí fecha tudo, o objetivo, e a igreja abraça isto. E toda língua confesse que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Vejam, irmãos, que a glória não é da igreja, nem do Filho, é do Pai. E o Pai e o Filho são um só. Não é? A glória da igreja é fazer a vontade do Pai, como foi a glória de Jesus. A vontade do Pai era que todos conhecessem Jesus e recebessem Jesus como Senhor e Salvador, para que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Pai. O profeta diz que assim como as águas cobrem o mar, assim será a glória do Senhor. Eu quero desafiar os irmãos ao esvaziar-se com pleno, para que o enchimento vindo de Deus seja completo na vida da igreja. Temos muitas adversidades, as perseguições, os enfrentamentos. Muitos irmãos nossos em outros países estão morrendo. Muitas igrejas, os seus templos estão sendo queimados. No Brasil, a igreja é perseguida. É perseguida, irmãos, a igreja, e mais do que nunca agora. Certo? Até a própria pessoa de Jesus, como que escarnecida na simbologia que a igreja menciona, das Escrituras, nos fatos. A igreja tem muitas dificuldades à sua frente. E nós só poderemos vencer se a igreja só poderá vencer, e a igreja somos todos nós, só poderemos vencer se tivermos a mesma atitude, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Esvaziar-nos de nós mesmos, não é? Servirmos até as últimas consequências, não é? Para que o Senhor assim seja glorificado e toda língua confesse que Jesus é o Senhor. 97 anos para Deus é nada. Para nós é um tempo longo, não é? Peçamos a Deus misericórdia. Se devemos pedir perdão a Deus, ao Senhor, nos arrependermos de alguma coisa que foi vanglória, foi egoísmo ou tem sido egoísmo, naquilo que fazemos como membros da igreja, como servos do Senhor, ovelhas de Jesus Cristo, peçamos perdão a Ele, para que o Senhor encha nossas vidas e encha a igreja dele de poder, para anunciar o Evangelho. E toda língua confesse que Jesus é o Senhor, é o único Salvador. Vamos orar. Pai do céu, muito obrigado. Celebramos, Senhor, a existência da Tua igreja,
mas o que nós celebramos mesmo é a tua glória, aquilo que o Senhor tem feito através da tua igreja. Continua conosco, Senhor. Ó Pai, nos ajuda a esvaziarmos de nós mesmos, a irmos às últimas consequências, para que, ó Deus, possamos receber do Senhor a coroa da vida, a coroa da justiça, naquele grande dia, cada um, cada uma, e toda a tua igreja. Ó Senhor, muito obrigado. Continua conosco, continua com cada um de nós. Em nome de Jesus te oramos. Amém. Que Deus nos abençoe. Amém. Que momento precioso, amados. Nós podemos ouvir a palavra de Deus e sermos edificados por ela, por meio dos louvores, por tudo que aconteceu aqui nesse culto. E só para os irmãos não esquecerem, mais tarde nós estaremos reunidos no culto da noite. Nós contamos com a sua presença e nesse momento nós vamos orar a Deus, entregando a Ele o nosso restante de manhã e agradecendo por sua bondade e fidelidade. Oremos, pois. Soberano Deus, nós queremos te agradecer porque o Senhor falou aos nossos corações e o Senhor tem nos edificado, nos transformado para a tua glória. Continua nos abençoando, que o Senhor possa encher a nossa vida de temor ao Senhor, ó Deus, e amor pela tua palavra, que o Senhor abençoe a nossa manhã, a nossa vida, e que o Senhor também nos ajude a entendermos o teu propósito em todos os momentos. Em Cristo Jesus, nós estamos gratos, porque nós podemos te cultuar livremente, ó Deus, e te conhecer. Obrigado por isso, abençoa cada um dos meus irmãos. Fica conosco. Em Cristo Jesus eu te oro e te agradeço. Amém. Amém, irmãos.